Essa apresentação ela é um começo de uma parte, de um novo, digamos, desdobramento de uma pesquisa que eu já apresentei no ano passado no ST, que eu tenho desenvolvido a ideia de afroperspectivismo, a partir de Renato Nogueira, para pensar o cinema negro brasileiro e outras expressões. E é o primeiro trabalho vinculado, que se vincula, né, dentro dessa ideia do afroperspectivismo, para pensar representações LGBT, que é um termo bastante provisório. Assumir a sigla como ficará claro na apresentação, ou não ficará tão claro assim. Então, eu fiz um prólogo, né, e recuperei essa figura que eu acho extremamente emblemática do tipo de fala que eu estou construindo. Né? Em 2000, Jorge Lafon definia-se da seguinte forma: sou um negro homossexual, pobre, que veio do subúrbio do Rio de Janeiro, da Vila da Penha, e que hoje, graças a Deus, conseguiu esse estrelato que para mim é uma coisa legal. Consegui realizar todos os objetivos que tinha na vida. Esse prólogo é uma homenagem e uma livre hipótese de trabalho. Num país como o Brasil, que lidera rankings internacionais de homicídios à população LGBT, a exposição continuada da personagem Vera Verão pelo artista Jorge Lafon, que se valia de uma performance travesti um pouco negro, é algo extremamente simbólico para a garantia mínima da autoestima de outras pessoas do outro lado da tela, que se enxergavam ali. No país da TV, a população preta e periférica, potencialmente, enxergava em Vera Verão representatividade, empoderamento e autoestima. Esse texto conecta esses mundos, já que Linda Quebrada, hoje uma figura de forte projeção midiaticamente, pode ser compreendida como a continuidade desses passos que vêm de longe. Então, eu vou começar propriamente a apresentação. Né? A primeira parte eu nomeio de Emergências e Insurgências, a negritude fílmica LGBT no Brasil. O interesse desse estudo é o entendimento da convergência entre autoria e construção da autoimagem subjetiva e corpórea negras LGBT no cinema e no audiovisual no Brasil. Trata-se de refletir sobre a instauração de um novo campo da imagem, a partir do duplo posicionamento diante e atrás das câmeras, de atores sociais tradicionalmente compreendidos como sujeitos da representação, tratados em chaves estereotipadas, ocupando posição duplamente marginal em relação ao protagonismo e na definição diegética dos papéis. Aqui levamos em consideração o deslocamento radical que reposiciona essas demarcações exclusivas e as relações de poder. Há uma cultura audiovisual negra emergente no Brasil. Nela, realizadores negros em distintas funções constroem as representações da negritude brasileira, em que pesa sobretudo um deslocamento radical à medida que possam se valer do poderoso instrumento da construção de suas próprias narrativas em distintas chaves. E aqui vale destacar as mulheres e a comunidade LGBT que despontam no cenário em que seu protagonismo ainda é escasso. Em se tratando da comunidade LGBT, ressaltam-se a visibilidade de corpos e afetos nas representações, sinal potente de enfrentamento e posicionamento afirmativo, mesmo em circunstâncias em que imperam a violência no país líder em rankings internacionais de LGBTfobia. Mesmo assim, em São Paulo ocorre a maior parada da diversidade sexual do mundo, e a decisão judicial recente de aprovação do casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo são sinais de avanço nessas disputas entre conservadores, violentos e progressistas. Ao cruzarmos categorias étnico-raciais, com sinalizadores de gênero e sexualidade, o quadro da opressão se complexifica, pois somando-se aos índices da violência de gênero, algo que Abdias Nascimento nomeia em título esclarecedor de uma de suas obras, O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de Racismo Mascarado. Ao assumir essa compreensão prismática do fenômeno, aqui em evidência, podemos dizer assim que o cinema negro LGBT é uma das janelas
da resistência em tempos de forte conservadorismo. Sendo o atual governo federal, após as eleições de 2018, o ponto nevrálgico dessas contendas, em que se assume um discurso declarado em prol da família heteronormativa e cristã, minando-se políticas públicas pela igualdade de gênero que vinham sendo construídas. No cenário de ataques oficiais aos sujeitos dissidentes, de violência e também assassinatos cometidos a essas pessoas, imagens e sons do cinema negro LGBT são primeiramente sobrevivência, e a sua permanência aponta para o poder da resistência, e suas narrativas e representações indicam um imaginário potente a ocupar as telas. Linda Quebrada e suas imagens do documentário Bicha Travesti compõem um campo privilegiado desse estudo. Porém, podemos ir um pouco além, e o que chama a atenção, consequentemente, é a emergência de novos realizadores negros e gays, cujos filmes têm somado prêmios em festivais nacionais e internacionais. Os modos operacionais, como se deu o acesso, podem ser apreciados mediante alguns processos mapeados preliminarmente, sendo as tecnologias digitais facilitadoras da produção e pós-produção, difusão e compartilhamento dos filmes. Outro dado são as políticas públicas que tornaram o acesso ao ensino superior mais democrático. Isso aconteceu via cotas étnico-raciais e também pelo financiamento público da educação superior paga. Como terceiro elemento agregador, destacamos os modos de financiamento de filmes com editais destinados a grupos subrepresentados. Portanto, as lutas históricas dos movimentos sociais, e aqui o protesto negro faz toda a diferença, conjugados ao desenvolvimento tecnológico e às políticas públicas para o ensino, a cultura e a sociedade, com forte ênfase nas elaborações e práticas governamentais, promoveram mudanças que incluem acesso e surgimento de um quadro potente de novos narradores. Nesse processo histórico, as questões identitárias, assumidas sobretudo como projetos do governo federal do Partido dos Trabalhadores, entrelaçaram demandas étnico-raciais com questões de gênero e sexualidade, compondo um quadro avançado para um país com uma dominante mentalidade conservadora, em que racismo e machismo compõem estruturas dominantes do cimento social. Dessa combinação interseccional, ou combinando-se com ela numa reciprocidade produtiva, o cinema viu emergir essas novas vozes. Se para Linda Quebrada a autonomeação bicha travesti faz sentido na cena artística audiovisual recente, é a ideia de bicha preta, com X, muitas vezes aparece com X, mas aparece também com CH, é a ideia de bicha preta que é dominante, juntamente com como traço distintivo em relação ao padrão branco associado ao termo gay. Assim, há um grupo de filmes de não ficção, onde a questão da performatividade dos sujeitos diante da câmera engendra uma forte conexão com os sujeitos atrás da câmera. Ou seja, a presença dispara e se conecta ao que entendemos como autorrepresentatividade. Isso parece ser um elo forte entre os filmes aqui considerados. Seja por via do sujeito que se filma, seja por meio do registro do outro, a autorrepresentação como tropa discursivo está colocada e disparada como uma corrente de afetos que encontra na performatividade e na representação uma força estética de criação e resistência. Desse modo, essa comunicação alinha-se a um outro texto escrito por mim, com autoria com Natasha Rodrigues, que apresentou na sessão anterior. O texto se chama O Cinema dos Afetos das Bichas Pretas. O artigo se chama O Cinema dos Afetos das Bichas Pretas, né? Vai ser publicado em breve, num livro da Papyrus. Esse artigo nós buscamos desenvolver uma reflexão a partir da seguinte premissa, que se liga muito a essa ideia que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Qual é a singularidade do cinema negro gay, tomando-se como ponto de partida as identidades LGBT dos realizadores, principalmente o interesse em narrar sobre sujeitos negros gays como dominantes no plano da representação? E a escolha recai sobre os filmes Bicha Travesti, dirigido por Kiko Goifman e Cláudia Priscila, A Fronte, dirigido por Marcos Vinícius Azevedo e Bruno Victor, Negrume, Diego Paulino, e a trilogia da Bicha Preta, que eu considero assim, um trabalho realmente vibrante,
eu tive acesso a essa trilogia que é composta pelo Arco da Liberdade, o Arco do Medo e o Arco do Tempo, dirigidos pelo Juan Rodrigues. Quando eu propus o Bicha Travesti, eu não conhecia esse trabalho, e realmente esse trabalho, junto com o trabalho do Diego e do Marcos Vinícius e do Bruno Vitor, eles me ajudam a endossar essa ideia de um lugar próprio desse cinema queer negro brasileiro, que eu estou pensando a partir da ideia do quilombismo, né? Nesse conjunto, as expressões bicha travesti e bicha preta são potentes nomeações e indicam o poder da palavra em tensão com a imagem, fazem vibrar um conjunto de possibilidades não normativas em que gênero e sexualidade abrem-se para construções identitárias dinâmicas numa aproximação potencial com o que em língua inglesa se nomeia como o campo dos estudos queer, o que faz emergir o corpo queer, escrevendo uma história da resistência afro-brasileira com os apelos de gênero e sexualidade. Trata-se do corpo como resistência, que também compreendo como o corpo quilombo. E essa reflexão em processo inspeciona a viabilidade e a potência de uma trama conceitual que agrega e faz convergir dois termos, né? Um ligado ao campo fluido e não normativo do gênero e sexualidade, ou seja, o queer, e outro relacionado à história, ao presente e à construção da vida do negro, quilombismo. Termo caro ao pensamento de Abdias Nascimento, que lança como movimento, e também a Beatriz Nascimento, que reposiciona o termo quilombo, né, esteticamente e historicamente. O livro Quilombismo, Documentos de uma militância panafricanista, é um trabalho denso e de síntese de uma experiência profunda de arte e ativismo político afrodiaspóricos. Trata-se de uma publicação que reúne textos escritos e tornados públicos em distintos contextos, mantendo como unidade estrutural a denúncia do racismo e os modos de articulação da supremacia branca, avançando para reflexões aprofundadas sobre processos históricos de opressão e a luta pela libertação do negro, sobretudo de abordagem de cunho panafricanista. E essa ideia da libertação também é uma ideia que, obviamente, o Abdias recupera a ideia da libertação a partir do Paulo Freire, que é citado na obra, e faz muito sentido pensar o termo ou a expressão quilombismo também como um gesto, né, que se coaduna essa ideia libertadora que eu vejo esse cinema da bicha preta articular a partir desse posicionamento na imagem. Aqui o autor estrategicamente aloca o Brasil nesse paradigma internacional do panafricanismo, onde conflui luta e pensamento. Abdias Nascimento avança em proposições sociopolíticas para a melhoria de vida da população negra, no momento em que não se falava em políticas afirmativas. Apresenta ideias e conceitos sobre a africanidade, fortemente influenciado por Cheikh Anta Diop e outros pensadores, colocando em relevância um ponto de vista sobre a história e a cultura, que posteriormente seria nomeado como multiculturalismo, né? Realça as resistências político-culturais dos povos negros e coloca em relevância questões de gênero em que a sua abordagem sobre mulheres negras antecipa o que hoje também entendemos como interseccionalidade. E o que reforçou também essa possibilidade, essa hipótese, né, de fazer convergir a teoria, estudos queer, abordagem queer com o quilombismo, foi uma entrevista que Abdias Nascimento, uma longa entrevista, uma das grandes entrevistas, tem muitas entrevistas muito densas nessa publicação forte para o processo de redemocratização do Brasil, que é o Lampião na Esquina, mas dentro da imprensa alternativa é o jornal gay por excelência, né? E nessa entrevista, Abdias diz o seguinte, né?
o João Carlos, que depois publica a representação do negro no cinema, que era um dos articuladores do Lampião, pergunta para o Abdias, né? Você acha que grupos de mulheres, negros, homossexuais e índios, as chamadas minorias, devem agir juntos? Aí o Abdias responde, claro, às vezes os objetivos não coincidem, mas no geral, no sentido da repressão, sim. E então, o ideal é que trabalhem juntos contra ela. E aqui também ele vai avançar em relação ao quilombismo, que além de uma publicação, ele era, na verdade, assim, um projeto de poder, um projeto de um movimento político e que incorporava várias áreas, inclusive a arte e a cultura, né? Nessa entrevista, ele diz o seguinte sobre o quilombismo. O objetivo do quilombismo é reacender toda essa experiência histórica, reatar esse liame cultural, essa prática social e política, além de querer participar de toda essa reorganização política do país e da sociedade. Ele quer contribuir para a própria organização de um novo Estado, o Estado quilombista. Só tem 5 minutos. Bicha Travesti, Bicha Travesti foi dirigido por Kiko Goifman e Cláudia Priscila, diretores com repertório anterior sobre personagens transgêneros, né? Trata-se de um documentário com a performer cantora Linda Quebrada e que traz também outra performer, Jupe do Bairro, como sua parceira de palco e vida afetiva. Pode passar. Lincoln assina o roteiro, juntamente com os diretores. E o documentário articula expressões de imagem e som em relação à autoimagem de Lin, o que desdobra em uma autoria partilhada à medida que suas performances, arquivos pessoais, ideias, sociabilidade e intimidade que transcorrem na tela são organizados em parceria. O documentário estreou na sessão Panorama do Festival de Cinema de Berlim, em 2018, quando os diretores Goifman e Priscila aproveitaram a ocasião para ler uma declaração na qual se recusaram a reconhecer o então governo Michel Temer e exigiram uma conversa franca sobre violência contra negros e LGBTQ. Além de ser também recebido em Berlim, o filme foi aplaudido em pé no Festival de Cinema de Brasília, onde ganhou 4 prêmios, incluindo o prêmio do público. Também foi exibido no Mix Brasil, onde Linda Quebrada se apresentou na festa de encerramento. Vou destacar duas críticas, uma primeira da Maria do Rosário do Caetano, que disse o seguinte sobre o filme, né? A partir de um debate ocorrido no Festival de Brasília. No debate no qual Lin falou bastante e de forma muito articulada, ela lembrou a importância do seu trabalho como co-roteirista do filme, já que o casal Cláudio e Kiko, cisgênero, branco, de classe média, não conhecia as vivências das duas transexuais negras e periféricas. Contou também que ela e Ju, por serem pretas, eram no início discriminadas até pelas trans brancas e não periféricas. Abre aspas, é uma fala da Linda. Quando estávamos em atividades comuns, ao final elas pegavam táxi para ir para casa. Ju e eu tomávamos um busão rumo à Quebrada. E se fôssemos convidadas, o que era raro, para dormir na casa delas, era para dormir mesmo. Fecha aspas. Uma das sequências mais elogiadas do filme, durante o debate, foi o banho que Lin e sua mãe, Dona Lilian, alagoana, de 66 anos, radicada em São Paulo, empregada doméstica por toda a vida, tomam juntos. Uma se esfregando amorosamente o corpo na outra. O Carlos Alberto Matos, no mesmo festival, destaca o seguinte: no fundo, é um filme manifesto em prol da identidade sexual plural, com a mira apontada na virilha dos machos. Linda Quebrada é uma celebração dos diferenciais, mas o maior deles talvez seja a recusa a abraçar a sôfrega busca dos índices de feminilidade em que se empenha a maioria dos travestis. Linha musculosa, angulosa, maquia-se pouco, não tem seios e demonstra tanto orgulho do pênis quanto do ânus, ambos generosamente arregaçados diante da câmera em vídeos caseiros.
Ela admite mesmo ter dúvidas quanto ao fazer materialmente com seu corpo, embora o politize quanto pode. Vou pular essa parte aqui. Aí eu concluo. Já acabou, né? Linda Quebrada é uma artista transexual, travesti, negra, e esse par acompanha suas próprias declarações. Viveu no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, Votuporanga, em bairros periféricos, em uma família evangélica, e depois de uma iniciação performática como drag queen em festas e boates dessas cidades, ela se muda para a periferia de São Paulo e é nesse outro espaço que desenvolve uma carreira focada no funk como gênero musical, articulado às redes sociais. No âmbito audiovisual, seus 2 videoclipes, Em Vai Descer e Blasfêmia, tiveram um amplo alcance no YouTube e também em 2017 gravou seu primeiro álbum, Pajubá. Sua inserção artístico-midiática se traduz fortemente na cultura digital e cria conexões potentes com novos realizadores negros, no cinema, por exemplo, que também viabilizam seus trabalhos como ferramentas mais acessíveis do ponto de vista econômico da produção. No documentário, Linha é aguerrida em suas performances e daí desdobra um afrontamento associado à reflexão constante sobre formações discursivas de corpos e sujeitos, algo que aproxima seu vocabulário dos eixos aos estudos queer. E conceitualmente, há um profícuo diálogo com o conceito de homo-arte que o Hilton Garcia tem desenvolvido. Na verdade, ele já desenvolveu, mas eu acho que é durante os anos 2000, no momento em que a cena talvez não tivesse artistas com essa dimensão, e eu acho um conceito extremamente profícuo para a gente dialogar aqui dentro dessa ideia que eu estou desenvolvendo. São falas e gestos, coreografias que se somam às tecnologias de produção das periferias no corre da sobrevivência, como também as tecnologias da subjetividade, que o corpo travesti, a bicha preta, é a resistência, um corpo quilombo, ou corpos quilombos. Uma outra configuração espaço-temporal de uma negritude trans que indica a leitura do filme a partir de uma matriz cara à ideia do cinema negro, a invenção do mundo negro. E aqui eu penso o quilombismo como uma das possíveis respostas às tramas estéticas dessa expressão visual e sonora e à força política de suas combinações. É isso.